Um álbum que mostra uma tentativa de experimentar e explorar outros territórios musicais. Eu estou falando de que álbum? Technical Ecstasy dos Black Sabbath. Um álbum que divide opiniões, mas que mostra que o Black Sabbath amadureceu e mostrou músicas mais complexas, diferente do que eles vinham mostrando nos álbuns anteriores. Roda a vinheta. Há pouco mais de uma semana, nós soubemos da triste notícia do falecimento do vocalista Ozzy Osbourne, um verdadeiro ícone para a cena do heavy metal e do rock mundial, né? Um grande performer, né? Um cara que passou grande parte da sua vida sendo um personagem louco, mas que na verdade era uma pessoa de um coração muito bom. Um cara que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo diversas vezes. Minha primeira vez que eu vi Ozzy Osbourne em cena foi em 95, no Rio de Janeiro, na turnê do álbum Osmosis. Vi também quando eles voltaram com Black Sabbath durante a turnê do álbum 13, né, em 2013. E é uma perda imensa, e por isso eu estou querendo aqui mostrar o meu tributo a ele, fazendo essa resenha do álbum Technical Ecstasy. Apesar de ser um álbum um pouco controverso, foi a partir do álbum Technical Ecstasy que o Ozzy Osbourne resolveu pensar um pouco mais na sua carreira solo. Tanto é que ele saiu logo após a conclusão da turnê desse álbum, já pensando em como seria a sua turnê solo, né? Inclusive ele até chegou, durante essa época de 76, a fazer algumas camisas. Ele até andava com uma camisa escrito Blizzard of Oz, quer dizer, já significava que naquela época ele já pensava no futuro da carreira solo dele, né? Bom, mas vamos começar a resenha desse álbum, que na minha opinião muita gente fica com o pé atrás porque se distanciou um pouco do que o Black Sabbath normalmente fazia, né, naqueles álbuns iniciais, naqueles 4 primeiros álbuns, por assim dizer, até porque o Sabbath Bloody Sabbath começou a ter um pouco mais de teclado, né, sintetizadores, né, começou a experimentar algo diferente. Mas nesse álbum de 76, o Technical Ecstasy, eles resolveram elevar a experimentação a um outro nível, né? Mas nós temos que voltar ali ao ano de 75, quando o Black Sabbath gravou o Sabotage, que estava naquela briga com o empresário, que eles descobriram que o empresário Patrick Meehan estava desviando dinheiro da banda. Inclusive, se vocês quiserem ver, tem a resenha do box Super Deluxe do Sabotage aqui no canal. Vou deixar o link na descrição e no card. E o que acontece? Como eles estavam sem empresário, foi aí que nessa época, em 76, Don Arden, que é o pai da Sharon Osbourne, futura esposa de Ozzy Osbourne naquela época, resolveu empresariar a banda, foi o gerente da banda, né? Bom, então eu acredito que tudo aí, nessa época, foi quando a carreira do Ozzy começou a dar a ideia de que ele iria ser um artista solo, né? Mas vamos com calma, vamos aos fatos, né? Bom, em 76, Don Arden resolveu ser o gerente da banda, resolveu ser o empresário da banda, mas ele não era um cara muito presente como gerenciador ali da banda Black Sabbath, né? Tanto é que a banda teve alguns problemas durante a gravação do álbum Technical Ecstasy, porque não tinha uma pessoa presente ali, né? O Black Sabbath, em 76, resolveu gravar e ir para Miami, Flórida, fazer as gravações do álbum que seria o Technical Ecstasy, só que ninguém estava confiando em ninguém, né? Eles não confiavam em trazer um produtor de fora para produzir a banda, não confiavam nem nos seus advogados que tinham corrido atrás do processo contra o antigo empresário Patrick Meehan. Então eles não estavam querendo confiar em ninguém. Então eles deixaram toda a produção a cargo de Tony Iommi. Tony Iommi até fala que na época da gravação ficavam todos na praia, com exceção de Tony Iommi, que ficava dentro do estúdio tentando produzir ali o álbum para ver como ele sairia da melhor forma. Acabou que esse álbum teve uma sonoridade muito distante dos outros álbuns, músicas assim um pouco mais complexas, né, diferente daquelas simplicidades dos álbuns anteriores. Inclusive, também tinha um grande problema que em 76 foi a explosão do punk. Então o punk estava em fervorosa, estava aquela coisa que as pessoas só queriam ouvir The Clash, Sex Pistols, né, Damned. Nos Estados Unidos estava ali o surgimento também dos Ramones. Então Black Sabbath estava ali meio que perdido, né? Eles estavam envoltos a aqueles problemas com entorpecentes.
e mais essa troca de empresário, né? Então foi um período assim muito difícil para o Black Sabbath. Então acho que as pessoas também devem levar isso em conta sobre o que gerou dessa época que resultou nesse álbum, né? Um fato interessante é que Bill Ward teve a oportunidade de apresentar pela primeira vez uma composição sua e que também fez a voz principal. Na época ele ficou assim um pouco incomodado, que não sabia se o Ozzy ia ficar chateado, né, e tal, mas o Ozzy deu total apoio a Bill Ward. Bill Ward gravou a música, alguns arranjos ali foram feitos por Tony Iommi, mas praticamente 95% da música foi feita por Bill Ward, que acabou cantando e foi também o single do álbum, foi a música que puxou o álbum. E nesse tempo o Black Sabbath estava tão perdido, porque o empresário Don Arden, apesar de estar gerenciando a banda, ele não estava ali presente 100% com a banda, ele estava dando mais ênfase ao trabalho que ele estava fazendo para a banda Electric Light Orchestra, que em 75 tinha feito um álbum de muito sucesso. E Tony Iommi estava querendo se aproximar da sonoridade do Black Sabbath, aos Foreigner, aos Queen, né? Ele estava querendo chegar assim um pouco na sonoridade do Eagles, quer dizer, estava querendo se distanciar do que eles tinham feito nos álbuns anteriores, e acabou gerando tudo isso. Também houve aquela experimentação com teclados muito mais proeminentes, teclados esses gravados por Gerald Woodruff, que também participou da turnê. Você consegue ouvir muitos teclados em faixas como You Won't Change Me, até mesmo a faixa All Moving Parts Stand Still, né? Uma coisa interessante também é que algumas faixas já haviam sido testadas na turnê do Sabotage, que foi o caso de Rock and Roll Doctor, que eles já haviam tocado essa música na turnê do Sabotage. E essa música é interessante que foi uma das únicas, junto com a Dirty Women, que perdurou após a turnê do Technical Ecstasy. A faixa Rock and Roll Doctor, ela foi tocada durante a turnê do Born Again, cantada por ninguém mais, ninguém menos do que Ian Gillan, dos Deep Purple, né? Que depois, mais pra frente, a gente vai ver esse álbum aqui, Born Again, aqui no canal. E a Dirty Women, além de ter sido tocada na turnê do Technical Ecstasy Never Say Die, também foi tocada quando eles voltaram na turnê Reunion, né, de 98, e também na turnê do álbum 13, né, que eu tive a oportunidade de ouvir essa música ao vivo, tocada pela própria banda, né. Bom, acabou que o álbum foi lançado no dia 22 de outubro de 76, e a turnê começou exatamente nessa mesma data, né. Eles começaram ali fazendo shows na América do Norte, tendo como banda de abertura o Boston, e também a banda do Ted Nugget, e depois no final eles foram para a Europa, onde tiveram como banda de abertura o AC/DC. A turnê durou exatamente 6 meses. No dia 22 de abril de 77 a banda concluiu sua turnê. Foram mais ou menos ali em torno dos 80 shows que eles fizeram, 80, 81 shows. E o interessante é que durante a turnê na Europa com o AC/DC, Geezer Butler e Malcolm Young, né, o irmão de Angus Young, o guitarrista base do AC/DC, eles não iam um com a cara do outro, né? Então era sempre um clima tenso ali entre os dois. Inclusive aconteceu um fato num bar de um hotel na Suíça após um show, em que o clima já não estava legal ali entre eles, e o Geezer Butler puxou um pente no formato de um canivete, e o Malcolm Young interpretou aquilo ali não como sendo um pente, mas sim como um canivete, achando que ia gerar uma briga, ia gerar uma confusão. Então a coisa ali desandou. Então foi assim um clima tenso durante toda a turnê europeia por conta desses dois personagens, né? Mas mesmo assim, o álbum, por ter essa mistura, essas experimentações de sons diferentes, né, uma sonoridade diferente dos outros álbuns, o álbum mesmo assim conseguiu a posição 13 no Reino Unido e também conseguiu a posição 51 nos Estados Unidos, né? E 20 anos depois ele foi até certificado ouro nos Estados Unidos em 97, né? Nessa época também da turnê foi onde Bill Ward começou a desenvolver assim um certo medo de voar de avião, né? Tanto é que durante a turnê ele resolveu alugar, e ele mesmo dirigia um motorhome de show em show, porque ele estava com medo de andar de avião, né? Bom, em 77 então, após a conclusão da turnê do álbum Technical Ecstasy, Ozzy Osbourne não estava se sentindo muito contente com a situação, os rumos que o Black Sabbath estava tomando,
e ele resolveu, praticamente às vésperas de começar a produção do próximo álbum, ali no finalzinho de 77, ele resolveu abandonar o barco, resolveu sair da banda. Mas o Black Sabbath resolveu dar continuidade, até porque cada um ali tinha os seus problemas, né? E alguns já estavam de saco cheios com o outro. Eles resolveram continuar assim mesmo sem o Ozzy e resolveram convocar o ex-vocalista da banda Fleetwood Mac, o Dave Walker. Dave Walker se mudou dos Estados Unidos para Birmingham, onde começaram a ensaiar, compuseram algumas músicas. Inclusive, teve a primeira apresentação do Black Sabbath com Dave Walker num programa da BBC, o programa Look Here, em 8 de janeiro de 78, onde eles apresentaram pela primeira vez a faixa Junior's Eyes. Faixa essa que foi o único registro com Dave Walker nos vocais. E tudo estava indo muito bem, até que o Ozzy resolveu voltar para o Black Sabbath praticamente assim, uma semana, 3 dias antes da banda entrar em estúdio para gravar o álbum Never Say Die. Ele resolve retornar à banda, né? E aí eles gravam o álbum Never Say Die e tudo que foi feito com Dave Walker foi deixado de lado, né? Mas vamos dar prosseguimento a essa história quando a gente entrar no álbum Never Say Die, né? Em breve aqui no canal também. Agora, um fato interessante é que em 1995 um jogo de videogame chamado Rise of the Triad resolveu fazer uma homenagem ao álbum do Black Sabbath. Ele resolveu colocar uma das fases do jogo com o nome de Technical Ecstasy, porque nessa fase tinha assim muitos robôs, né? E como a capa do álbum faz uma referência a uns robôs ali na escada rolante, então esse jogo resolveu fazer nessa fase uma homenagem a esse álbum do Black Sabbath. Bom, eu não vou me alongar mais nesse vídeo porque tem bastante coisa dentro desse box que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos lá? Bom, aqui está então o nosso box Super Deluxe do Black Sabbath, do nosso álbum Technical Ecstasy, né? A capa, como vocês podem ver, é exatamente a mesma da original, não houve nenhuma alteração. Na contracapa do box, nós temos aqui exatamente falando o que vem em cada um dos LPs. No LP 1, a edição remaster do álbum. No disco 2, novas mixagens feitas pelo Steve Wilson. No disco 3, outtakes e mix alternativos das músicas do álbum, incluindo aqui uma versão diferente de X-Gone, que a gente vai ver já já, uma instrumental mix também da X-Gone. E nos discos 4 e 5 nós temos músicas ao vivo da turnê. Certo? Vamos abrir ele por dentro aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Bom, ao abrir o nosso box, já nos deparamos aqui com essa folha que é exatamente o que diz na parte de trás do nosso box, né? Ele só coloca aqui ao lado exatamente o que vem dentro do box, que a gente vai ver com detalhe cada uma dessas coisinhas aqui. Bom, começando aqui, nós temos o primeiro álbum, que é o álbum original, nesse remaster de 2021. Reparem que não tem nenhuma diferença da versão original de 76. Bom, aqui dentro, vou mostrar para vocês o nosso label. Do lado 1 nós temos aqui, ó, Backstreet Kids, You Won't Change Me, It's Alright e Gypsy. E no lado 2 nós temos as faixas All Moving Parts, Stand Still, Rock and Roll Doctor, She's Gone e Dirty Women. Bom, esse aqui é o nosso disco 1. Ele ainda vem com um encartezinho bem interessante aqui, ó, que é igual ao do original, só que ele vem nessa folha aqui muito bacana, uma folha numa gramatura bem grossa. Não sei que gramatura é essa, não sei se são 200 gramas, mas é uma gramatura bem legal, até difícil de amassar, então bem bacana isso aqui, exatamente com as letras de todas as músicas. Aqui são as letras do lado 2 e aqui as letras do lado 1. Uma coisa interessante sobre essa capa, para quem não sabe, né? Essa capa ela foi desenhada por uma empresa, uma agência, né, muito famosa na época, chamada Hipgnosis. O Ozzy Osbourne até falou em várias entrevistas, depois mais tarde, né, que ele conta que aqui é praticamente uma imagem onde tem 2 robôs transando numa escada rolante, né. Bom, mas foi mais ou menos isso que não dessa forma, né, mas o desenhista da capa, o George Hardy, ele
estava explicando que quando ele soube que teria que fazer uma figura com o nome de Technical Ecstasy, ele pensou em 2 robôs se apaixonando em um momento único, um encontro breve, por assim dizer, né? Então ele pensou numa escada rolante, onde você tem 2 robôs, sendo que tem algumas curvas seria o robô feminino, e esse aqui com mais ângulos, né? Um desenho mais angular, né? Uma coisa assim, com linhas mais duras, né? Como se fosse o robô homem, né? E aqui ele se apaixonando, e uma maneira de demonstrar os seus sentimentos seriam através de fluidos que cada um estaria jogando um no outro, né? Então é uma coisa bem interessante isso aqui, né? Essa explicação que o desenhista deu para esse desenho. Já aqui no nosso segundo LP, nós temos uma capa alterada, como vocês podem ver, né? Uma capa com uma coloração diferente, né? Chamado Technical Ecstasy New Mix. As músicas são basicamente as mesmas. A única diferença que nós temos aqui no lado 1 é que a It's Alright é a versão do single no formato mono, né? Então a versão do single no formato mono é o que vem nessa nova mix. E todas as outras músicas são as mesmas que tem no álbum original, né? Então aqui está o nosso selo do lado 1. Lembrando que essas mix são bem diferentes da mix do álbum original, tá? Elas têm algumas diferenças que são bem legais. Eu gosto muito dessa nova mix, feita pelo Steven Wilson, até porque o Steven Wilson é um mestre nas mixagens, né? Depois, se vocês quiserem até conferir, tem várias resenhas de álbuns aqui feitos pelo Steven Wilson, que ele fez para o Jethro Tull, tem aqui no canal, que eu vou deixar no final do vídeo. Já aqui nós temos o terceiro álbum, né? Que é o que chamamos de Outtakes e Alternative Mix, né? Mix alternativas. Bom, no lado 5 nós temos Backstreet Kids, You Won't Change Me, Gypsy e All Moving Parts Stand Still. Essa versão do All Moving Parts Stand Still é muito interessante, tá? Ela inclusive tem uma gaita de fundo, uma harmônica, né? Muito bacana, que deu um outro contexto à música, eu gostei muito, né? No lado 6, Rock and Roll Doctor, She's Gone, uma outtake version. O legal dessa versão é que ela tem bateria diferente da versão final, que é orquestrada e um violão de fundo com baixo do Geezer Butler fazendo aquela cama, né? Dirty Women, e uma outra versão de She's Gone instrumental, também remixada pelo grande Steve Wilson. Então aqui está o nosso selo do álbum, começando aqui ó, pelo selo do lado 2. Reparem que a versão instrumental da She's Gone é bem curtinha, tá vendo? É só realmente mesmo a parte instrumental. E aqui nós temos o selo do lado 1 desse terceiro LP. Bom, agora nós temos o quarto e quinto álbum, né? Que é esse álbum fantástico ao vivo, que mostra as músicas da turnê do Technical Ecstasy, como vocês podem ver, Live World Tour 76-77. Ele aqui é gatefold, tem as fotos, né, em formato de desenho, né, como se fosse alguma coisa robótica, né, do Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler e Bill Ward. Bom, aqui está o nosso disco 1. Começando aqui, ó, o show começa com as faixas Symptom of the Universe, War Pigs e Gypsy no lado 1. E no lado 2 nós temos as faixas Black Sabbath e All Moving Parts Stand Still. E aqui no disco 2 nós temos no lado 3 as faixas Dirty Women e Drum Solo com Guitar Solo. E aqui no lado 4, fechando o nosso álbum ao vivo, Electrical Funeral, Snowblind e Children of the Grave. O interessante é que nessa turnê eles raramente tocavam a música Paranoid, né? Então é até interessante isso, porque Paranoid é uma música que foi quase constante em quase todas as turnês que o Black Sabbath realizou, né? E essa turnê do Technical Ecstasy foi uma turnê em que eles não tocaram com muita frequência. E aqui está a parte de trás do nosso álbum, né? Com o nome das músicas, uma foto deles da época. Esse álbum aqui é excelente, pessoal. Bom, aqui nós temos um adesivo. Esse adesivo é o que vem no plástico envolvendo o nosso box. Fala exatamente sobre o que vem dentro desse nosso box. Vem ainda aqui, ó, dentro dele, um pôster
do Technical Ecstasy. Vamos ver se vocês conseguem ver direitinho. Ó, Black Sabbath, Technical Ecstasy. E aqui está uma foto da banda, produzido por Black Sabbath. Pôster bem bacana, que dá para emoldurar. Bem legal isso aqui. Bom, aqui nós temos o programa oficial da turnê de 76, 77. Bom, o que nós temos aqui? Vamos abrir. Logo aqui na primeira página nós temos aqui uma foto do Ozzy comendo ali, sei lá, chupando limão. Aqui nós temos falando sobre o Ozzy Osbourne. Aqui a foto dele, né? A foto de divulgação, por assim dizer, do álbum Technical Ecstasy, né? Eles em formato de robô. Aqui falando mais alguma coisa sobre o álbum, sobre o que estava acontecendo na época. Uma foto de Tony Iommi, né? Outra foto de Tony Iommi. Isso aqui é uma parada muito bacana, tá vendo? Uma coisa bem legal, que você, se quisesse comprar um patch, um pôster, ou 2 bottoms, né? Uma camisa, né? Uma t-shirt, ou o próprio programa, né? Você preenchia e mandava pelo correio e pagava e recebia, né? Muito bacana isso aqui, da época de 77, né? Aqui nós temos a foto do tecladista que gravou o álbum e também participou da turnê, né? É o Gerald Woodruff, ele que foi responsável pelos teclados durante toda a gravação do álbum e dessa turnê. Aqui nós temos o anúncio falando do lançamento do álbum. Virando aqui, nós temos algumas fotos da banda, Tony Iommi, Bill Ward, aqui na bateria aqui atrás, Ozzy Osbourne e Geezer Butler, contando ainda um pouco da história da banda naquela época de 76. Aqui nós temos um cartunzinho, né, fazendo meio que uma paródia da capa do álbum, uma foto de Geezer Butler da época, que contando mais coisas sobre a gravação do álbum. Depois, se vocês quiserem, eu vou colocar muita coisa disso aqui, vou botar fotografias disso aqui lá no canal do Montana no Instagram, tá? Se vocês quiserem, o link está na descrição. E aqui, aquela fotografia de divulgação do Bill Ward, do Technical Ecstasy. E aqui uma foto real dele, né? E aqui nós temos a ficha técnica, onde fala quais são as guitarras que o Tony Iommi usa, os baixos que o Geezer Butler usa, as polegadas de pratos e tons e surdos que o Bill Ward usa, né? Aqui dizendo quem é a ficha técnica, né? Quem produziu a turnê e tudo mais, os agradecimentos, né? E aqui a parte daquela fotografia da contracapa do álbum, né? E o símbolozinho do Black Sabbath, certo? E para finalizar, nós temos o livro Technical Ecstasy, né? Esse livro aqui de capa dura, com essas folhas um pouco plastificadas, novamente as fotos, né? Os desenhos em formas de robô, né? De Tony Iommi e Ozzy Osbourne. E aqui nós temos a ficha técnica do álbum, né? Desse box, por assim dizer, né? As músicas produzidas por Black Sabbath, né? As músicas escritas por Tony Iommi, Ozzy, Geezer e Bill. E aqui falando que as novas mix por Steven Wilson. Muito legal isso aqui, né? Então aqui eles começam descrevendo como foi toda aquela história que envolve o álbum, né? Desde o final da turnê do Sabotage em 75 até a época final da turnê do Technical Ecstasy, né? Nós temos aqui algumas fotografias. Essa fotografia tem aqui no nosso livro, lá no final, e eu quero falar sobre essa fotografia que eu achei ela muito interessante, né? Aqui nós temos a capa do Songbook do Technical Ecstasy, lançado em 76. Aqui nós temos um recorte de jornal falando que o Black Sabbath era a banda do mês. Aqui nós temos várias tiragens de depoimentos de membros da banda que saíram em revistas da época e até em algumas que saíram depois, né, que eles comentaram sobre o álbum. Mais um anúncio aqui, um anúncio no Reino Unido falando sobre o lançamento do álbum. Mais alguns recortes de jornal. Aqui nós temos a capa e a contracapa do single It's Alright, a música cantada por Bill Ward, que continha no lado 2 a faixa Rock and Roll Doctor. Esse aqui foi um lançamento na Holanda, Netherlands, Países Baixos, né? Bom, aqui outra fotografia, um recorte de jornal,
dizendo que o Black Sabbath saiu da Inglaterra por conta de impostos, por assim dizer. Aqui nós temos o single de It's Alright com Rock and Roll Doctor, que foi lançado no Japão. Nós temos aqui a capa e a contracapa do nosso single. Virando aqui, mais depoimentos da banda, né? Por exemplo, aqui tem depoimento de Tony Iommi em 2011, outro de Bill Ward, aqui em cima de Geezer Butler, né? Outro de Geezer Butler, aqui de Ozzy Osbourne, tirado do livro I Am Ozzy, de 2009. Então tem bastante depoimento bacana, muitos deles eu até falei aqui no início do vídeo para vocês. Aqui nós temos o single de It's Alright. O interessante desse single, que foi lançado nos Estados Unidos, é que no lado A ele contém a versão mono, que veio nesse box, né, no disco 2, e no lado 2 vem a versão em estéreo. Já aqui abaixo nós temos no lado 2 a Rock and Roll Doctor. Bom, continuando aqui, nós temos a versão em cassete, lançada no Reino Unido em 76, mais alguns recortes de jornal, e aqui nós temos as capas e contracapas de singles. Aqui nós temos o single Gypsy, com o lado 2 She's Gone, que foi lançado na Holanda, né, nos Países Baixos, em 76. Aqui a contracapa, incluindo aqui as datas da turnê europeia de 77, né, que ocorreram em abril, como vocês podem ver, né. Já aqui nós temos a capa e a contracapa, quer dizer, aqui na verdade é só a capa, né, a capa do single Gypsy com She's Gone, que foi lançado na Iugoslávia. E aqui abaixo nós temos o LP Technical Ecstasy, que foi lançado na Argentina. E na Argentina, o que eles colocam? Eles colocam o nome na linguagem local, né? Ao invés de colocar Technical Ecstasy, botaram Êxtase Técnico. Bem interessante isso aqui, né? Aqui o símbolozinho da turnê, de 76, 77. Isso aqui que é legal. Eu gosto muito quando aparece esse tipo de coisa. Que aqui nós temos a caixa, né, da fita de 24 canais da música She's Gone, que anteriormente tinha o nome de Atlas Gerald, né? Então a música She's Gone tinha esse nome, Atlas Gerald, gravada em junho de 76 em Miami, Flórida, né? Já aqui nós temos uma outra caixa, está até escrito Master, de 3 músicas, né? Também 24 canais, né? Da faixa Dirty Woman, inicialmente Dirty Woman, que depois virou Dirty Women, a faixa She's Gone, Atlas Gerald, e a faixa You Won't Change Me, que tinha o nome de 622 from Paddington, né? Então eram nomes que essas músicas tinham antes de ter o nome final. Aqui uma foto de Tony Iommi na turnê. Aqui falando sobre o Ozzy deixando o Black Sabbath, porque o Ozzy, como eu falei no início do vídeo, né? O Ozzy no final de 77 ele saiu da banda, mas depois retornou. Aqui nós temos o LP que foi lançado no Japão, aqui a capa dele, né, com o obi japonês, e aqui era a parte interna, o encarte da versão japonesa. Isso foi lançado em 78. Aqui uma foto do Bill Ward, quando estava gravando o vídeo do It's Alright, Geezer Butler em ação. Aqui aquela mesma figurinha que aparece naquele livro oficial do programa da turnê, né? O mesmo, ó, como aqui fala, né, o Concert Program, o cartoon que aparece, mais algumas notícias falando sobre a saída de Ozzy do Black Sabbath no final de 77. Essa capa aqui é um pouco estranha, mas por incrível que pareça, é um lançamento mexicano feito em 83 do álbum Technical Ecstasy, que vinha com esse nome de 30 anos de música rock, né? Feito pela Salvat Edition. Bem interessante isso aqui. Bom, aqui nós temos mais 2 capas, uma capa chamada Rock Heavy, na Alemanha, que apresentava 3 faixas do álbum Technical Ecstasy, e aqui um álbum chamado Rock Legend, lançado na Austrália, que também apresentava 3 faixas do álbum Technical Ecstasy, esse lançado em 1980, né? Bom, e aqui nós temos vários labels, vários selos, né, dos singles, ó, It's Alright, lançado em 76 nos Estados Unidos, aqui Backstreet Kids, lançado na França em 76, aqui nós temos o selo do LP, lançado no Reino Unido em 76, já diferente quando foi lançado nos Estados Unidos pela Warner Bros, no Reino Unido foi lançado pela Vertigo. Aqui já nós temos o label do It's Alright na Holanda, 76 também, na Argentina pelo selo Philips, na Coreia do Sul, lançado em 82 por esse selo Vertigo, e o selo
do LP mexicano lançado em 83, aquele que tem aquela capa bem diferente, né? E aqui o pôster promocional de 76 do álbum Technical Ecstasy. Aqui nós temos mais um anúncio de imprensa de 76. Aqui outro anúncio de imprensa de 76, ambos do Reino Unido. E aqui aquela foto que eu falei para vocês no início do livro, né? Reparem que essa foto ela é bem parecida com aquela contracapa que tem no Heaven and Hell, né? Que aquela contracapa do Heaven and Hell é na verdade um desenho que fizeram de alguma fotografia. E essa fotografia é muito parecida com a fotografia, com o desenho que aparece na contracapa do Heaven and Hell, né? Como vocês podem ver, tirando o Ozzy, né, é exatamente a mesma posição, eles só colocaram o Geezer Butler aqui embaixo e o Dio aqui do lado, né? Então é bem parecido. E aqui mostra exatamente os equipamentos que cada um usava, os instrumentos que eles usavam. Aqui no caso do Geezer Butler, os tipos de baixo. Aqui do Bill Ward, as polegadas, né, de cada peça de bateria, de prato, né, as guitarras de Tony Iommi. Aqui nós temos as fichas técnicas desses álbuns que compõem o box. E aqui nós temos uma foto deles do Songbook de 76. Reparem que essa foto é engraçada porque eles não estão com a cara assim muito normal, né? É uma foto assim um pouco estranha, né? Por assim dizer, né? E aqui nós temos a parte de dentro do encarte do LP, né? Com as letras das músicas, que vem exatamente no primeiro LP aqui do nosso box, que eu mostrei para vocês. E aqui fechando o livro, uma outra foto que eu acredito que seja das mesmas sessões dessa foto aqui que foi tirada em preto e branco, né? Eles estão praticamente com as roupas parecidas, né? A foto tirada por Sir Emerson em 76. E aqui finalizando, mais as outras duas fotos em formato assim, como se eles estivessem robotizados, né? Do Geezer Butler e do Bill Ward, certo? E assim nós terminamos o nosso box do Black Sabbath Technical Ecstasy. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa indicar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui no canal e durante a semana tem alguns shorts mostrando curiosidades do mundo da música e também algumas postagens mostrando o interior de todos os álbuns que eu faço a resenha aqui no canal. Valeu!